No vídeo de hoje nós iremos falar sobre esse tema que prejudica tantas pessoas e não só as pessoas em si, mas quem convive com elas, quem vive ao redor delas, né? Que é a reclamação. Até o final desse vídeo eu vou te trazer um olhar sobre a reclamação, tanto como um item evolutivo da nossa existência, quanto duas soluções práticas para você sair, tanto você, se você se identifica como uma pessoa reclamando, sair dessa zona de reclamação, quanto você induzir as pessoas que estão perto de você a saírem dessa zona, né? Então vamos lá. A reclamação, ela é um fruto de algo que nós, como seres humanos, temos, que se chama viés de negatividade. E para que serve o viés de negatividade? Não sei se vocês já ouviram falar da amígdala, não a amígdala que fica aqui na nossa garganta, mas lá no cérebro. É algo que faz parte do sistema nervoso, que é algo que identifica os padrões de perigo. Não sei, se você está dentro de uma selva e se depara com uma onça, você não fica neutro, você dispara, essa amígdala dispara, e aí a gente toma uma decisão ou de luta ou de fuga, a depender se a gente discerne ali que algo é capaz de nos matar, ou se nós somos capazes de matar esse algo. Então, se a gente é capaz de destruir, a gente vai lutar, se a gente não consegue, a gente vai tentar fugir. Então, esse viés de negatividade, ele está associado a essa amígdala, ele existe para que a gente consiga identificar esses padrões, ou para lutar ou para fugir. Para quê? Para manter a nossa existência. Então, a primeira coisa, a reclamação, ela é uma deturpação de algo que é natural. Então, a gente analisa as situações, a gente vê as coisas que estão erradas, e a partir disso a gente identifica as coisas como erradas, mas buscando uma solução. E é aqui que eu quero já que você preste atenção. E é aqui que eu já quero que você preste atenção. Por quê? Porque a reclamação, ela é um estacionamento, ela é uma permanência em um estado. O que é uma constatação de um problema? Você olha algo que não está legal, o pneu do seu carro furou, você olha e fala, nossa, o pneu do carro furou, eu preciso chegar no meu trabalho, então eu vou trocar o pneu, eu vou ligar para o seguro, eu vou chamar um borracheiro. Agora, a reclamação é você reclamar que tinha um prego, você reclamar e não tomar nenhuma decisão. Então, você começa a ficar permanente, você começa a ficar estacionado num problema. E quando isso acontece, como é um hábito, como é um comportamento, a gente acaba ficando viciado e aí a gente fica preso nesse ciclo. Então, a reclamação, que antes era algo natural, ela passa a ser um hábito ruim quando a gente constantemente está só identificando esses problemas sem resolvê-los e querendo colocar a culpa em alguém. Porque aqui está um outro viés da reclamação. Ela é algo que te traz uma recompensa momentânea. Quando você reclama, ou você arroga para você mesmo uma razão, eu tenho a razão e o mundo está errado. Ou você faz parte de se sente pertencente a um grupo, então aquela reclamação de um grupinho de WhatsApp que reclama, ou de aquele intervalinho no trabalho que você vai tomar café com seus colegas de trabalho e começa a tacar o pau no chefe, ou se juntar com um grupo da família, no encontro de família para falar mal de uma tia. Então, se você não reclamar, se você não fizer parte desse grupinho, você perde esse senso de pertencimento. E o terceiro ponto é o ponto da inocência. Então, todas as vezes que você reclama, você se isenta da culpa daquele problema, e a culpa é externa. Só que aí também gera um problema. Por quê? Porque quando você se isenta, quando você se coloca fora do problema, quando você identifica esse padrão como fora de você, da sua realidade, você também coloca para fora a capacidade de resolvê-lo. Então, a primeira coisa de todas, se você é uma pessoa reclamona, você precisa assumir isso diante de um espelho, sozinho, no momento de meditação. Você vai falar, olha, eu sou uma pessoa que realmente reclama de tudo, eu só olho o lado ruim das coisas. Então, primeiro passo de tudo, se você é a pessoa que reclama, você precisa assumir isso. Se alguém já falou para você, se alguém já encostou em você e falou, olha, Flávio, mas você é reclamão, hein? Então, se aquilo já acende um alerta para que depois você pare e reflita sobre isso. Se você tem uma outra pessoa que está perto de você e que é reclamona, então você precisa fazer com que ela se toque disso. Então, se a pessoa vem reclamar, eu costumo fazer isso, porque eu já fui uma pessoa reclamona, vitimista. Então, se essa pessoa encosta perto de você, olha, mãe, pode ser a sua mãe, a sua sogra, o seu marido, falou, por favor,
não quero escutar reclamação, não quero me contaminar. Nossa, mas aí a pessoa vai me odiar, eu te garanto. No início vai ser chato, no início, mas aí você vai começar a fazer com que essa pessoa comece a prestar atenção nisso. Então, se você já identificou em você, você começa a resolver isso, você começa a meditar sobre isso. Mas se você começou a fazer esse movimento para que outra pessoa comece a modificar esse comportamento, então essa pessoa vai fazer isso, né? Ela vai começar a meditar e ela vai começar a moldar o comportamento dela. O segundo passo, depois que você começa a fazer isso, é você identificar em que momentos você reclama. Se é quando você sai, se é quando você tá sozinho, se é no trabalho, se é em casa. Por quê? Porque nesses ambientes em que você se vê uma pessoa mais reclamona, se você tem a opção de sair deles, você sai. Você deixa de frequentar esses ambientes, e se você não tem a possibilidade de sair, então você se antecipa. Então, se eu sei que no meu trabalho eu reclamo muito, então eu já vou entrar no meu trabalho falando assim, olha, aqui tem muitas armadilhas para eu reclamar, mas eu não vou reclamar. Então você começa a agir, mas isso já vem de um processo de reflexão, você começa a agir antes de que essas situações aconteçam. Esse é o ponto. Mas o principal desse vídeo hoje, o principal ponto desse vídeo hoje é o exercício que eu vou te passar agora, que é o da reclamação. São dois exercícios. O primeiro, listar as coisas que você reclama. Primeiro de tudo, listar as coisas que você reclama num papel mesmo, pegar um papel e uma caneta, em último caso, pega o bloco de notas do celular, lista isso e começa a ver se isso é uma repetição de um padrão que você pode mudar. Primeiro eu falei se você pode fugir, mas se é algo que você pode solucionar, você passa agora para o segundo ponto do nosso viés de negatividade, de constatação de problema. Primeiro você vê se isso é um viés seu ou se é algo externo, e segundo você vê se você consegue solucionar, primeiro de tudo. O segundo você vai chegar no final do dia e vai fazer um exame de consciência também, escrevendo no papel. O que você vai fazer? Você vai escrever tudo de bom que aconteceu no seu dia. Então, você vai inverter o problema. Se antes você começa a reclamar de tudo, se antes você tem o costume de reclamar de tudo, você vai identificar. E nesse segundo momento, todo o seu padrão vai ser olhar todas as situações que foram benéficas, que foram boas, que foram positivas, assim digamos, dentro do seu dia, dentro da sua rotina, dentro da sua casa. Então eu vou dar um exemplo para você. Ao invés de reclamar que o dia estava quente quando você foi almoçar, você observa que a comida estava boa, mas como o seu padrão está tão viciado, você não consegue nem sequer externalizar isso, de que algo está bom. Então, depois, se você vivenciou uma situação de você visitou alguém, mas foi distante, mas você conseguiu encontrar uma pessoa que você não via faz tempo, começa a colocar isso. Então, a ideia é que você equipare essa lista, que você em algum momento comece a ver as coisas, porque se trata de uma reprogramação, se trata de um filtro, como se fosse uma lente com a qual você vê o mundo. Se você está viciado em ver as coisas de maneira negativa, você sempre vai ver o problema das coisas e vai ficar estacionado nisso. E se você começa a exercitar isso de maneira ativa, ou seja, você como um ator principal, se você começa a exercitar isso, você começa a ver o mundo de uma forma bem mais positiva. Então, esse é o nosso exercício de hoje, esse é o nosso vídeo de hoje, um vídeo curto, mas que traz essa coisa tão importante, que é fugir da reclamação, ou induzir outra pessoa a fugir da reclamação. Eu sou o Flávio Coutinho, esse aqui é o canal Ponto Cego. O vídeo acabou cortando no final, mas a mensagem se você é novo por aqui, se inscreva no canal, queremos chegar nos 1000 inscritos e vamos atrás dessa meta.